Aí vamos começando. Primeiramente, em nome do IPES, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos de Suicídio, que nós agradecemos a todos pela presença. Para quem não conhece, o IPES é um instituto que foi criado recentemente, em março deste ano, mas com a pandemia nós tivemos que dar uma pausa nas atividades presenciais, mas estamos atuando nas atividades online, e o IPES nasceu de uma iniciativa de um grupo de pesquisa de estudos em suicídio e prevenção na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para quem, acho que vocês já devem ter ouvido falar no GEPESP, e que nos teve a oportunidade, né, da gente poder transformar um sonho de combinar pesquisa com estudos. E o IPES é essa combinação. Nós agora temos 3 eixos de atuação, que é pesquisa, ensino e ação. Então, essa iniciativa de hoje faz parte da área de ensino e pesquisa, porque é quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho do que nós temos estudado, como estudamos e por que estudamos determinados temas que para nós é relevante. Então, essencialmente, o nosso objetivo é produzir conhecimento para formular política pública. Bem, já tendo apresentado o IPES, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, e sexta-feira estaremos lançando a nossa página. Até então, a gente estava funcionando ainda com a página do GEPESP. Então, lá vocês encontrarão um pouco da nossa história, o que fazemos e o que esperamos realizar por mais aí um tempo, se Deus quiser. Então, assim, a gente abre agora oficialmente, já são 7h04, vamos começar na hora, né? Só com 4 minutinhos de atraso, mas é porque eu precisava falar um pouquinho. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Deise Miranda, eu sou pesquisadora em áreas de violência e políticas públicas, e agora também estudando o campo da saúde, né? Então, assim, é uma alegria poder ter a oportunidade de dividir o nosso conhecimento. É a primeira vez que eu estava conversando isso com a nossa colega, a professora Fernanda Cruz, que está aqui presente, que vai dividir o trabalho, a live comigo, que é a primeira vez que nós falamos sobre o background, o histórico desse trabalho. Por que estudar o suicídio policial? Hoje, eu acho que não deve ter pessoas, principalmente os que forem da segurança pública, sabem que isso é uma questão. Mas em 2005, quando foi a primeira vez que eu tive contato, ainda não era. Então, assim, o objetivo desta live é trazer, elucidar os percalços, os caminhos de uma pesquisa tradicional, mas essencialmente de uma pesquisa sobre suicídio policial, quais são os dilemas, o que nos levou, o que é essencial saber para poder fazer uma pesquisa como essa, esse tipo de pesquisa, mas, acima de tudo, a gente gostaria de aprender e trocar com vocês, porque nós já estamos em outro momento, nós não estamos mais desbravando o tema, nós agora estamos no momento de aprofundar o tema. Então, nada melhor do que estarmos aqui para refletir. Então, eu vou apresentar a vocês a colega Fernanda Cruz, que vai falar um pouquinho dela, vai se apresentar, e depois a gente passa para a proposta de trabalho que nós organizamos para vocês hoje. Por favor, Fernanda, mais uma vez, obrigada
pela sua presença, nossa querida Fernanda. Boa noite, todo mundo. Como a Deise me apresentou, meu nome é Fernanda Cruz. Eu sou socióloga. Atualmente, estou fazendo pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E trabalho com a Deise há 8 anos, né? A gente estava fazendo as contas desde que eu estava na graduação. A gente se conheceu por conta de uma pesquisa e no dia que ela me conheceu, ela falou: olha, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas você vai fazer comigo. E aí a gente está estamos juntas desde então. E aí, sem mais delongas, para a gente entrar um pouco no debate de hoje, todas as vezes que a gente vai apresentar a pesquisa, a gente fala muito sobre os resultados, né? E a gente tem pouco tempo para falar sobre a metodologia, sobre o que a gente fez para chegar até onde a gente chegou. E foi um percurso muito longo, né? Eu conheço a Deise há 8 anos, e quando eu conheci a Deise, ela já tinha começado esse percurso, para vocês terem uma ideia de tudo que já aconteceu até então. E esse percurso todo trouxe para a gente uma série de aprendizados. A gente aprendeu, como a Deise colocou um pouco, mas muitas coisas que a gente viu que funcionou, coisas que a gente viu que não funcionou, coisas que a gente viu que... E a gente é muito instado, né? Às vezes por outros pesquisadores ou por profissionais de segurança pública que têm vontade de fazer pesquisas semelhantes. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Então, a gente criou esse evento de hoje um pouco para mostrar o que a gente fez, né? É óbvio que acho que a principal lição disso é que não existe uma receita de bolo, vão ter uma série de fatores que vão influenciar no percurso, como a gente vai tentar mostrar hoje, mas a gente acha que talvez se quando a gente tivesse começado, a gente tivesse pessoas que pudessem ter apontado alguns caminhos para a gente, isso teria ajudado bastante a gente. Então, essa live de hoje, ela tem como principal pano de fundo o debate da metodologia. A gente vai fazer um pouco diferente de uma palestra, vai ser uma conversa. Eu vou ligar aqui, vou projetar aqui um esqueminha que a gente elaborou com o trajeto da pesquisa. A gente vai deixar ele aqui de pano de fundo e aí vamos conversando, trazendo algumas questões que a gente acha que é importante. No final, a gente abre para vocês participarem também, que a gente quer ouvir o que vocês acham disso tudo. Vou colocar aqui. Todo mundo está vendo os nossos slides? Na verdade, são só 2 slides, mais para guiar a gente. Bom, então eu ia sugerir vou passar a palavra de novo para a Deise, que ia sugerir que ela começasse contando um pouco para a gente em que momento surgiu esse interesse, né, por estudar esse tema, e enfim, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que a gente pensa quando quer fazer uma pesquisa, né? Não sei se todos aqui são pesquisadores, mas a primeira coisa é será que o tema que eu estou estudando é um problema? Será que alguém já estudou esse trabalho, esse tipo de tema? Então, começa a pesquisa, o levantamento bibliográfico. Só que, surpreendentemente, como a Fernanda falou, né, Fernanda, eu comecei um pouquinho antes da UERJ. Eu comecei quando eu estava ainda no doutorado em São Paulo. E uma policial numa turma de criminologia e estudos de política pública, me convidou para conhecer o suicídio policial em São Paulo. E aí eu não perdi a oportunidade, eu já estudava violência há muito tempo. Eu falei, existe esse negócio mesmo? Não, existe, vamos lá, você vai ver. E lá fui eu, crente que eu ia ter já um tema de tese para fazer. Infelizmente, eu fui surpreendida não só por favor, a gente pede que tire o som, porque atrapalha um pouco a comunicação. Então, quem puder, André Bueno, Xavier, que estão aí com o microfone ligado, porque senão a gente não consegue falar. Bem, então, assim, eu fui toda entusiasmada lá para
para o setor, né, o Centro de Assistência Social de Policiais, e comecei a conversar com as psicólogas, e aí comecei a ficar assustada e falei, nossa, é isso que eu quero estudar, vou apresentar isso para o meu orientador e é isso que vai acontecer. Ledo engano, na USP isso não era um tema de interesse. Não, por quê? Você estuda política, vai querer estudar suicídio policial? Não faz sentido. Isso deve ser uma coisa que não é tão importante. Aí eu descobri que eu não tinha literatura, eu não tinha apoio da minha instituição, então eu esqueci o tema. Ou melhor, eu deixei de lado para quando eu tivesse oportunidade. E sendo professora de pós-doc na UERJ, eu pude propor fazer um projeto que me permitiu começar a estudar o tema. E é um pouquinho dessa história que nós vamos contar aqui, mas já contando, misturando diferentes experiências, porque o foco é falar como se faz uma pesquisa sobre o suicídio policial. Então, a gente vai misturar diferentes estados, diferentes experiências, para que vocês possam entender como que cada lugar é diferente, tem sua cultura organizacional, mas os problemas não são tão diferentes para poder fazer um trabalho. Mas a primeira coisa em comum que a gente encontrou, que qualquer pesquisador encontraria hoje, é fazer um levantamento dos estudos sobre o tema. Como estudar um tema que não tem referência nacional? Então, vamos para referências internacionais. E nas referências internacionais, a gente sempre cai no dilema da cultura organizacional. Será que nós estamos caindo num erro? O que fazer para não cair nesse erro, né? Mas era o que tínhamos. E daí fomos construindo as possibilidades de fazer um projeto e apresentar finalmente ao gestor de uma instituição policial. E esse é um dilema, né, Fernanda, que em todos os trabalhos que nós realizamos, nós encontramos a grande dificuldade de lidar com os trâmites burocráticos. O que são esses trâmites burocráticos? Conta um pouquinho para a gente, Fernanda. É importante, isso é um dilema que não só quem estuda suicídio, mas geralmente os pesquisadores enfrentam quando eles trabalham em instituições, que é aquela questão de conseguir autorização, de poder ir lá entrevistar as pessoas, de aplicar questionário. E no caso da polícia, o que aconteceu com a gente mais de uma vez, era que sempre que tinha uma transição no comando, muitas vezes tem que recomeçar esse processo. Então, aqui a gente colocou ele no passo 2, mas a verdade é que os trâmites burocráticos, eles perpassam todo o trajeto da pesquisa. Por quê? Não só a mudança da pessoa que está à frente da instituição, mas às vezes que nem no nosso caso, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nós consolidamos um grupo com as psicólogas policiais lá do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente ia fazer algumas atividades com elas, seja uma palestra, então, de novo, a gente precisava recorrer à instituição, pedir autorização para que elas pudessem ir ao evento, pedir autorização para que elas pudessem dar uma entrevista, se fosse o caso. Então, esses trâmites burocráticos que qualquer pesquisador enfrenta, a gente identificou que, no caso das polícias, ele se repetia uma série de vezes. Então, tem pesquisas que demoram, às vezes, mais de um ano para serem autorizadas, tem pesquisas que nunca são autorizadas. E, junto com esses trâmites burocráticos institucionais, tem os outros trâmites burocráticos, que aqui a gente trouxe, que é a aprovação do Comitê de Ética. Esse é um tema que, enfim, é um tema muito amplo, a gente podia fazer uma live inteira sobre ele. Existe um debate muito grande. Eu e a Deise, né, como a Deise já falou, nós não somos pessoas da área da saúde. Existe um debate muito grande entre os pesquisadores da área de ciências sociais, por exemplo, que os critérios do Comitê de Ética não são compatíveis com a pesquisa em ciências sociais, mas a verdade é que se você pretende fazer uma pesquisa que tem diálogo com a área da saúde, como é a pesquisa que a gente estava fazendo,
a aprovação em comitê de ética era fundamental, tanto para quando a gente quisesse publicar ou apresentar dados em revistas da área da saúde, quanto para fornecer para a gente alguns parâmetros de respeito e de como lidar com os nossos entrevistados. Acho que a Deise até pode falar um pouco mais sobre isso, mas precisa a gente ter em mente aqui que a gente está falando de um grupo muito específico, a gente está falando de pessoas que passam por sofrimento, ou que passaram por sofrimento. Então, primeira coisa, quando a gente pensa em pesquisar com essas pessoas, a gente tem que ser muito responsável, né, com todos os passos que a gente vai dar. Com certeza. E enquanto a Fernanda ia falando, eu me lembrei aqui de uma coisa muito interessante agora, né, que a gente passou. Mas na época, quando a gente estava tentando levar essa questão para a instituição policial, muitas vezes eu me senti um pouco tola. Tola em que sentido? Meu Deus, eu chegava, isso eu tive em 4 capitais. Quando você chega para o líder da instituição e diz, eu gostaria de estudar o suicídio policial. Aí eu já mudei até a estratégia, passei a perguntar assim, o suicídio policial é uma questão na sua instituição? Aí os líderes falavam, será que é uma questão? Não, acho que não é não. E aí eu me sentia ridícula, porque eu, além de tudo, não tinha a referência bibliográfica, tínhamos as dificuldades burocráticas, ainda tinha que convencer ao líder da minha instituição e ao líder da instituição que eu queria estudar, né, que era relevante, que existia uma questão. E o tempo todo eles nos diziam que não era uma questão. E aí, como você faz um trabalho desse? Como você aborda pessoas, como a Fernanda colocou, em sofrimentos agudos, não só do ponto de vista de saúde mental, mas de um histórico de sofrimento que a gente foi aprendendo que não se limitava apenas a problemas de saúde mental, passava também por um histórico de dificuldades com a instituição. Então, assim, como abordar, respeitando os critérios do comitê de ética, respeitando uma ética do pesquisador, que é o anonimato do seu entrevistado, respeitando a história daquele entrevistado e respeitando a instituição, porque a gente estava entrando na casa dos outros. Nós tínhamos que respeitar como funcionava a instituição, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos prazo, nós tínhamos pouco orçamento, né, Fernanda? A Senasp só liberava verba a partir da entrega de produtos, o CNPq quer relatórios. E como você lida com essa situação? É um dilema para nós pesquisadores. De um lado, as exigências, né? E de outro, você tem um sujeito em sofrimento. Como lidar com isso? Como é que é isso para você, Fernanda? Depois a gente até vai abrir para que vocês também falem um pouco, né? A gente só está apresentando aqui esse percurso. Só queria fazer um parênteses nessa questão que você colocou, que é até uma história engraçada, né, da pesquisa, sobre isso que a gente está falando de conhecer a instituição. Não sei se você vai se lembrar, Deise, mas quando a gente foi fazer, nós aplicamos um questionário para a Senasp, para os policiais militares do Brasil inteiro, e na época que a gente foi aplicar o questionário, a gente teve a ideia de fazer uma foto para sensibilizar, né? A gente achou que uma foto ia humanizar e colocar uma foto para chamar o público a responder o questionário. Na época, meu irmão, até que está assistindo a live, se disponibilizou a fazer a foto como se ele fosse um policial, né? Que era para ter uma imagem. Só que ele tinha barba. E aí a gente não prestou atenção nisso. Nós fizemos a foto. E em uma semana nós recebemos algumas boas mensagens de outros policiais dizendo, olha, isso é um absurdo, não pode um policial militar ter barba. E aí a gente acabou tendo que tirar a foto. Mas isso vai mostrando para a gente como algumas coisas que talvez para a gente não fizesse muita diferença, faz diferença. Conhecer cada vez mais o lugar que você está trabalhando, né? Quais são os valores que são vigentes ali, quais são
Então, isso é uma coisa que é uma história engraçada, mas acho que mostra para a gente um pouco da importância de conhecer o público, né? De conhecer quem são essas pessoas. E aí eu vou até já emendar no que a gente chama do ponto 3, que é, bom, uma vez que conseguimos a autorização para conduzir a pesquisa, como que a gente faz para conduzir uma pesquisa no caso, né, como era o primeiro, com policiais que tinham pensado em suicídio, com policiais que tinham tentado suicídio, com pessoas que tinham perdido parentes por suicídio, onde essas pessoas estão, né? E ainda mais em locais que falar sobre isso é tabu. E então esse foi o próximo desafio da pesquisa. Como chegar a essas pessoas? Quando eu entrei na pesquisa, essa parte, para a primeira pesquisa maior, que foi a pesquisa do Rio, já tinha acontecido, e a Deise e os pesquisadores na época criaram uma solução que eu acho que foi muito criativa, que eram palestras, né? Eram palestras nas unidades policiais, convidando eles a participarem da pesquisa. Tinha olha, você gostaria de participar? Sim ou não? Se você gostaria, você pode deixar o seu telefone. E a partir daí conseguiu-se fazer o primeiro cadastro de achar essas pessoas, porque não tinha dados anteriores para achar essas pessoas. Eu acho que a Deise caiu. Com certeza. Não, eu voltei. Ah, tá. Mas eu acho que é isso que você está falando, gente. Prestem atenção. Fazer um trabalho onde nós tínhamos que localizar as pessoas, mas para localizar, a gente tinha um desafio. Não podia expor um sujeito de entrevista. Por gentileza, a gente pede, por favor, que quem está conversando, o microfone está ligado. Poderia desligar, por gentileza? Hã? Eu comi um... Valquíria, o seu microfone está ligado. Bem, voltando aqui, boa noite, Meire. Voltando aqui o que vocês estavam colocando, é importante a gente ter bem claro que para que a gente conseguisse localizar essas pessoas, a gente, antes de tudo, tinha que garantir o anonimato desses sujeitos. Então, foi o tempo todo um desafio para nós pesquisadores respeitar a individualidade de cada um, e para nós sociólogos que tínhamos, não é porque nós somos sociólogos, nós somos pesquisadores, nós tínhamos a ânsia de querer ter a resposta, querer localizar as pessoas. Mas como que a gente vai localizar essas pessoas? A gente não sabia. E essa ideia que a gente teve foi uma ideia tomando banho, em que eu já não aguentava mais de perguntar para as pessoas, imagine até essa pergunta, como que eu vou identificar pessoas que tentaram suicídio? Ninguém sabia. Parecia, eu disse até na época para as colegas, na época quem estava me acompanhando, era uma outra pesquisadora chamada Tatiana Guimarães, que também foi uma das pesquisadoras que desbravaram esses campos comigo, de perguntar mesmo para a equipe de saúde, eu quero localizar essas pessoas, mas o comitê de ética não permite que a gente vá até essas pessoas. São essas pessoas que vieram atrás da gente. Nós fizemos 48 entrevistas por todas as unidades aqui do Rio de Janeiro de referência. E nos outros estados, né, Fernanda, a gente teve que adotar outras estratégias, contar com o apoio da instituição. Então, a gente já falando um pouquinho do campo, nós fomos para o Rio Grande do Sul, eu vi até que está aqui um colega lá do Rio Grande do Sul, Martim, né, que na época nos ajudou também. Isso é sempre importante. O Major Léo, também Torres, né, era o Major Torres, que nos ajudou também para poder localizar as pessoas, entre outros que a gente não lembra aqui agora, né, porque é até injusto esquecer, mas a gente não faz esse trabalho sozinho. Então, quando a gente vai para o lugar, foi para a Bahia, foi para o Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, nós contamos o tempo todo com pessoas maravilhosas
que nos ajudaram, pessoas que acreditaram. Então, vocês veem que é um trabalho de duas mãos. De um lado, o pesquisador que não sabe, só sabe mais ou menos o que está nos artigos, do outro é o pesquisador também aprendendo a fazer, porque era um campo novo, né? E era também um campo onde as pessoas sabiam pouco sobre o tema. Inclusive, as equipes de saúde, elas tinham notícias, mas elas não sabiam dizer para a gente como localizá-las. Então, esse foi um desafio para o trabalho de campo, tanto aqui no Rio, quanto nos outros estados. Nós fizemos a aplicação de questionário pelo Brasil nas 27 unidades federativas, mas, para isso, nós contamos com a ajuda da Senasp, que nos conectou com a rede AD. Fernanda, conta um pouquinho mais para a gente como é que foi. Só uma... Pode falar. Desculpa. Não, é só para voltar um pouquinho uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito legal, que é essa ideia de via de mão dupla, né? De que serve aos dois, de que a parceria é para os dois lados. Lembrei aqui, Deise, quando a gente fez a pesquisa no Rio Grande do Sul, era uma pesquisa da Senasp, né? Como você colocou, que iam em 3 estados, que era São Paulo, que era Rio de Janeiro, eram 3 capitais, na verdade, que era Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. E aí, quando a gente chegou para falar com o comandante da Brigada Militar, ele fez uma pedida, ele falou, olha, tinha recém acontecido o caso da Boate Kiss, e aí ele falou, eu autorizo vocês a fazerem a pesquisa, mas eu gostaria muito que vocês fossem fazer também a pesquisa em Santa Maria, porque lá a Brigada Militar tinha o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar juntos, e eles estavam, e aí as pessoas que trabalhavam em Santa Maria estavam trazendo relatos de muito sofrimento, né, dos bombeiros que tinham, dos brigadianos, né, como eles chamam, que tinham atuado no caso da Boate Kiss. E aí a gente prontamente aderiu ao pedido dele e acabamos indo também para Santa Maria, que não era o desenho de pesquisa inicial, mas a gente entendeu que era muito pertinente, a gente sabe o quanto a vitimização é um elemento importante, né, no estudo do comportamento suicida, e que também essa ideia de parcerias fosse frutífera. A gente acabou fazendo a pesquisa lá também. E aí, entrando no segundo tema que a Deise colocou, esse edital que a gente fez com a Senasp, eles tinham uma exigência que era que todas as pesquisas que acontecessem com esse edital, eles tinham que ter um questionário que fosse aplicado pela rede AD da Senasp. Na época, eu acho que hoje em dia ela nem está mais funcionando, não sei se alguém souber, mas na época ela funcionava, só que as pesquisas não tinham adesão dos policiais, né? A gente, lá no LAB, que era o laboratório que a gente fazia parte, nós já tínhamos participado de uma outra pesquisa da Senasp, nós já tínhamos lançado um questionário na rede AD, e a gente teve uma quantidade de respostas ínfima. E acontecia sempre isso, com todas as pesquisas. E aí, quando nós lançamos o questionário sobre o comportamento suicida, né, na rede AD, nós tivemos 18 mil respostas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu lembro da Deise contar que ela chegou em Brasília e os outros pesquisadores falavam, mas o que você fez? Né? O que aconteceu que todo mundo está respondendo só o seu questionário? E aí a gente começou a aprender que queriam falar. E talvez elas não falassem porque não se chegava até elas, porque tinha todas essas dificuldades que a gente falou de identificar e elaborar a amostra, mas que 18, pelo menos daquele público, daquele recorte de policiais que estavam cadastrados na EAD, 18 mil policiais que quiseram responder uma pesquisa sobre esse tema, enquanto não responderam uma série de pesquisas sobre outros temas. Então, isso mostrou para a gente o quanto que tinham muitas pessoas interessadas em falar sobre esse tema dentro das instituições. E aí aqui eu queria trazer uma outra, aqui né, a gente já está no 4, né, no trabalho de campo, e aqui, enfim, é a parte que a gente tem uma série de histórias e experiências para contar, mas eu queria que a Deise falasse um pouquinho, que aqui a gente fez as entrevistas com os policiais, né, que eram do grupo controle, que eram policiais que não tinham nem pensado em tentar suicídio, policiais que tinham pensado, policiais que tinham tentado.
Mas a gente fez também as autópsias psicossociais, que eram com pessoas, familiares e policiais, amigos de vítimas de suicídio. E cada uma dessas estratégias de pesquisa, elas precisam lidar com uma sensibilidade, né? Quando a gente está falando dos policiais, dos próprios policiais, tem a sensibilidade com a história deles. Quando a gente está falando das autópsias, tem a sensibilidade com as pessoas que eles perderam, com o luto que eles estão vivendo. Eu queria que a Deise contasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, gente. Não sei se todos aqui conhecem, as autópsias psicossociais são técnicas, né? É uma técnica, né, que é utilizada normalmente, pelo menos nos Estados Unidos, para esclarecer os casos de mortes indeterminadas, né? E são feitos cruzamentos de relatos com familiares e amigos da vítima. E com isso eles conseguem ter mais ou menos uma ideia do perfil da vítima e classificar a causa-morte. No nosso caso, nós precisávamos identificar os familiares para poder saber, de fato, quem eram esses suicidas. O que eles sentiam? Por que eles pensavam em se matar? Como era a vida deles? Eles eram diferentes dos outros? E por que uns tentam, outros não tentavam? Havia problemas familiares? Ou seja, várias questões. E tudo isso a gente podia fazer identificando através das entrevistas às autópsias psicossociais. Mas como é que se era difícil localizar a vítima, imagina a gente ter que identificar a vítima indireta, que na literatura de suicídio a gente chama dos enlutados por suicídio. Na literatura de criminologia, a gente aprende que são as vítimas secundárias de mortes violentas intencionais. E aí a gente até escreveu um livro chamando as vítimas ocultas, que também é uma forma de chamar a esse grupo de pessoas que perde parentes e amigos por mortes violentas. No nosso caso, a gente queria entender se havia diferença entre as dinâmicas de morte e os perfis de morte, os perfis das vítimas por morte por homicídio e suicídio. Mas como é que a gente ia achar essas pessoas? Surpreendentemente, no Rio de Janeiro, nós conseguimos, através do grupo de mães e viúvas enlutadas, que esse grupo nos procurou, falando, nós queremos ajudar a pesquisa. Então, eles localizaram os familiares. Mas falar do suicídio é muito delicado, não só para quem tentou, mas também para o familiar, porque ainda há um grande mito. Ainda há um grande tabu em torno do tema. E aí, muitos familiares têm vergonha de falar sobre isso. E na polícia, nós descobrimos que ainda era mais complexo, porque na polícia, os direitos desse familiar estavam em jogo também. Além disso, a forma de ser tratado também era diferenciada, né? Os autos, a gente até questionou, a gente começou a escrever um artigo sobre os familiares enlutados, e a gente viu que os familiares de policiais mortos por suicídio não têm ato de resistência, não tem ato de serviço. Então, assim, e muitos reclamavam, muitos familiares, por que não, se meu marido estava doente? Por que não, se meu marido, o meu esposo, também se dedicou a essa instituição? Então, isso acabava virando um efeito contrário. Mas isso para dizer do quanto era importante dar a voz também para o familiar e para o amigo. Mas, por outro lado, a gente viu que as autópsias elas não funcionaram muito bem, no caso, para a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, porque quando nós falávamos com os amigos, eles só sabiam falar muito pouco do colega. E só o colega no trabalho, na vida profissional. E quando conversávamos com a família, a gente via que ela sabia nada sobre a vida do policial. Então, como fazer um trabalho onde as pessoas sabem tão pouco sobre as outras? E nos outros estados, nós não tivemos nem oportunidade, né, Fernanda, de fazer as autópsias psicossociais, porque demandariam tempo para localizar esses familiares. E os líderes das instituições também teriam que nos ajudar, liberando a equipe de saúde para localizar esses familiares. E nós não tínhamos tempo, nós tínhamos uma semana
para ficar, 4 dias para ficar no estado ou naquela cidade. Mas a gente sabe que as autópsias já foram testadas, já foram aplicadas em outros contextos de pesquisa, como em São Paulo, a ouvidoria de polícia aí de São Paulo adotou para entrevistar alguns familiares e outros policiais, para complementar os dados que foram divulgados, os dados oficiais que foram divulgados pela própria Polícia Militar de São Paulo, e eu estudei essas autópsias e eu vi o quanto que elas são importantes, porque elas complementavam os dados, elas revelavam o que a gente não conseguia entender através das estatísticas. Por exemplo, que é um grande dilema, o quanto o suicídio policial está atrelado à violência, a violência na situação do dia a dia do trabalho dele, ou o quanto o suicídio policial está ligado à vida pessoal? Ou será que a dimensão pessoal e familiar estão juntas? Como é que a gente resolve isso? As autópsias psicossociais que a gente recebeu lá de São Paulo nos ajudaram a elucidar essas questões. Sugiro para quem não leu ainda, ler a Análise Crítica do Suicídio Policial, que é uma publicação que foi realizada pela ouvidoria. E aí, já pela onda do nosso tempo, a gente pode resumir aqui, compartilhando com vocês as nossas maiores dificuldades enquanto pesquisador e enquanto pessoa humana de fazer um trabalho de campo. Antes de passar para a Fernanda, já vou logo contar um pouco dessa história que eu vivi muitas histórias, né? Eu entrevistei, só aqui no Rio de Janeiro, foram mais de 200 histórias, 200 pessoas. E em outros estados, a gente também não foram poucas. Então, ouvir mais de 200 histórias de vida não foi uma tarefa fácil, porque ali estava um ser humano que contava com uma coisa que era fundamental para fazer a pesquisa: confiança. Eles confiaram no nosso trabalho e nós somos eternamente gratas a isso, e nos deram a possibilidade de conhecer suas histórias. E eu não vou me esquecer jamais do policial que havia tentado suicídio 6 vezes. Eu, na época, tinha uma assistente de pesquisa que trabalhava comigo, Sandra Andrade, que era uma grande parceira. Nós fomos para o interior do estado do Rio, porque, como a gente disse, a gente queria ir, a gente ia onde estava o policial em sofrimento. E nós fomos de carro. Achávamos que ia ser fácil, foram 4 horas de viagem. Quando nós chegamos no local, o policial estava dormindo. E os vizinhos disseram: é melhor vocês irem embora, porque esse policial não vai acordar hoje. Não, a gente vai ficar assim, já tinha viajado 4 horas. Então, Sandra, você topa ficar aqui até ele acordar? Aí o pessoal: desiste, ele tomou Rivotril. Desiste, hoje ele não acorda mais. Resumindo, gente, nós ficamos 6 horas dentro de um carro, aguardando. Nós dormimos, nós acordamos, nós comemos. No fundo, eu acho, né, nós achamos, no caso, na época, que ele estava testando a nossa perseverança, a nossa resiliência. Mas nós ganhamos. Ele desistiu e ele abriu a porta. De fato, ele tinha tomado muitos remédios, mas foi fundamental entrar dentro daquela casa, ver uma pessoa que contou a história de quando ele entrou na polícia, o orgulho de ser um policial, e onde ele estava naquele momento, dentro de uma casa escura, suja, se sentindo o pior de todos os humanos. Mas a gente pôde entender, através da narrativa desse sujeito, o que estava em jogo. Então, foi fundamental essa peça de ter vontade de fazer, curiosidade é o que não nos faltava, né, Fernanda? Mas, acima de tudo, ter muita perseverança e respeitar o sujeito de pesquisa, porque foi uma grande experiência. Eu aprendi muito e sou muito grata a esse policial que nos contou. Foram mais 4 horas de entrevista, ou seja, nós dormimos na cidade, né? E aí, Fernanda, e você? O que você conta aí para o pessoal? Eu acho que você trouxe uma questão muito importante, que é um elemento-chave, né, da pesquisa, mas não só dessa pesquisa, mas da pesquisa em si, mas nessa pesquisa ele é fundamental, que é a questão da confiança.
Você criar um vínculo de confiança com aquele policial é fundamental. Eu tive uma outra história que, digamos assim, foi ao contrário, né? Foi a situação em que teve a quebra da confiança. Quando nós fizemos a pesquisa em Porto Alegre, nós tínhamos a autorização do comandante geral e do comandante do batalhão, mas na época estava tendo um curso de formação de sargento num determinado batalhão, e por conta disso tinham policiais de todo o estado. E isso é uma coisa que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, era como tinha como que tinham muitos policiais em sofrimento do interior. Então foi uma oportunidade de a gente conversar com esses policiais, e aí eu estava entrevistando um policial numa sala dentro do batalhão que tinham disponibilizado para a gente. Então entrou na sala, abriu a porta, um comandante mais velho, e começou a gritar com ele, falou: olha, você volta para o curso, não sei o que você está fazendo aqui, você não tinha que estar aqui. E aí eu tentei intervir, falei: bom dia, senhor, meu nome é Fernanda, eu sou pesquisadora do Rio de Janeiro, eu não quero falar com a senhora, não tenho nada para falar com a senhora, você volta para a sala. E aí eu saí da sala muito preocupada, menos até com entrevistas, mas mais eu fiquei muito receosa dele ser punido de fato por uma coisa que tinha sido autorizada pelo comandante da unidade, pelo comandante geral. E aí eu fui até a sala do comandante do batalhão, expliquei a situação, falei: olha, eu estava fazendo uma entrevista com a pessoa, aconteceu assim, assado. Ele, na hora, me pediu desculpa, super envergonhado, falou: olha, essa pessoa, ele é um policial que já está para se aposentar, ele tem uma cabeça um pouco diferente, eu peço desculpa para a senhora, vamos lá embaixo, você vai continuar a entrevista. A gente desceu, ele foi na sala, chamou novamente o mesmo entrevistado, mas ali acabou a entrevista. Não teve, a entrevista não se... aquele policial que estava super envolvido em me trazendo questões importantes, houve uma quebra de confiança que não foi recuperada. Então, isso, né, é uma questão quando a gente... Estou aqui quase falando para as pessoas que vão fazer esse tipo de entrevista, ter sempre em mente essa questão da confiança. E a confiança, ela acontece por uma série de coisas, tanto a escuta, né? Você não está interrompendo o cara toda hora, e nos gestos, a gente podia falar aqui de uma série de coisas, mas eu acho que a confiança é um elemento muito importante para o sucesso de uma pesquisa como essa. Com certeza, Fernanda. E já caminhando para o finalzinho da nossa live, a gente passa que ao final de a gente ter conseguido, vocês vejam que o que nós fizemos foi uma combinação de técnicas. Todo o tempo, isso não foi aleatório, foi que para cada tipo de pergunta, para cada tipo, era o desenho da nossa pesquisa que permitia essa triangulação de métodos, né? Falando como a professora Minayo sempre fala nos seus artigos, e a gente sempre aprende com ela. Nós, então, usamos questionários, fizemos entrevista semi-estruturada, fizemos autópsia psicossocial, fizemos também, já numa outra etapa da pesquisa aqui no Rio, as rodas de conversa, também fizemos na Bahia roda de conversa, e também fizemos análise de dados. Mas os dados oficiais que chegaram até nós, infelizmente, eram dados muito ruins. E se nós dependêssemos desses dados, nós estaríamos ainda lá atrás. Nós não teríamos feito um trabalho, não desqualificando as instituições policiais, as instituições de segurança pública do país. A gente, quando fala, a gente não fala para desqualificar, a gente fala para incentivar, no sentido de que os dados precisam ser produzidos pela própria instituição. Não precisamos passar por tantos desafios. Minha equipe, como eu, tivemos muitas vezes situações de risco de vida. Eu tive uma arma apontada para minha cabeça quando estava entrevistando um policial, porque ele teve um momento de emoção alterada. Teve na hora que ele começou a descrever a relação da doença dele, na medida em que ele botava uniforme, ele não aguentou aquela dor. E ele botou a arma na minha cabeça porque ele me perguntou se eu não sabia
o que dor era aquela, e realmente eu não sabia que dor era aquela, mas eu tive discernimento, muita tranquilidade para tranquilizar. Nós não somos psicólogos nem e nem médicos, nós somos sociólogos, mas nós tivemos uma outra coisa muito positiva na equipe, que foram os profissionais de saúde da PEMERGE, né, que é isso que nos ensinou o quanto é importante valorizar o profissional da saúde da instituição, porque eles nos sinalizaram os caminhos a serem percorridos, né, os desafios a serem feitos, o trabalho, porque a gente não tinha a menor ideia do que eram aquelas organizações. A gente tinha livros, artigos, que nos davam ideias e hipóteses, mas não nos traziam a possibilidade de saber os caminhos de maior risco, o caminho de menor risco, e quais eram as demandas dessa instituição. Então, assim, a gente deixa claro aqui para vocês a importância de trabalhar em conjunto, em parceria, instituição de pesquisa, instituição policial ou de segurança pública como um todo, mas usando o que a instituição tem de melhor, usando o conhecimento da instituição, que foi o caso das policiais profissionais na área de saúde, são oficiais, e todas colaboraram e viraram coautoras desse livro aqui, que vocês conhecem, Por que Policiais se Matam. De lá para cá, essas colegas, como a própria Meire, que está aqui, que é policial civil, hoje a Meire, né, eu falo Meire no pessoal pela nossa amizade, mas Meire esteve conosco durante pelo menos toda a minha trajetória profissional, e com o GEPESP, e depois agora com o ISP, e se tornou a coordenadora de Segurança Pública e Saúde do Trabalhador do IPS, fazendo essa interlocução. Então, é isso que a gente acha que é possível. Obrigada. Mas, depois eu te passo a palavra, Meirinha, ainda não terminamos, não. Fique tranquilinha. Então, assim, é importantíssimo trabalharmos em conjunto, principalmente para análise do dado. Fernanda, pode passar, por gentileza, para o próximo slide? Porque aí, gente, vocês vão poder ver uma coisa importantíssima, né? O próximo slide, Fernanda. Que é o que a gente trouxe aqui para vocês, tá? A gente vai responder todas as perguntas, não se preocupem, a gente já está terminando. Que é o seguinte... Ai, meu Deus, cadê o slide? Aqui. Tá. Quando a gente fala de dados, que a gente disse aqui que não conseguiu trabalhar com os dados oficiais das instituições, porque as instituições não sabiam nem por onde começar. Onde estavam esses dados? Então, esse foi um grande desafio. Depois, a gente já falou aqui da confiança, da limitação de recurso, da falta de treinamento de pesquisador, de apoio, mas a gente precisava estabelecer estratégias. E uma das estratégias para poder utilizar e avançar era justamente fazer essa triangulação de técnicas, usar todas as técnicas que a gente pudesse, mas a gente também precisava investir e treinar nossa equipe para isso. Então, tem esse desafio para nós que somos patrocinados, financiados pelos órgãos de fomento de pesquisa, que ultimamente não tem mais apoiado os nossos trabalhos, mas também como desafio criativo, porque você tem que ser criativo para combinar a técnica. E aí, falando em criatividade, já fechando, a nossa colega aqui, a professora Fernanda, na época teve uma ideia para a gente resolver, continuar estudando pesquisa, porque já que não tinha dinheiro, nós não tínhamos dados oficiais, a gente ia parar? Não íamos parar. Esse estudo porque policiais se matam, depois o estudo da Senasp, foi só o início de tudo, gente. Precisávamos saber mais e precisamos saber mais. Foi aí que a Fernanda teve essa ideia. Conta aí pra gente, Fernanda. Ela é a idealizadora desse projeto. Então, o que aconteceu foi que depois que a gente publicou o livro, as pessoas começavam a vir contar pra gente sempre quando sabiam de um caso. E, enfim, acontecia isso comigo, acontecia isso com a Deise, acontecia com todos os membros da equipe. Olha, hoje teve um caso não sei aonde, e cada vez que eu recebi uma mensagem daquela, eu me sentia provocada, assim, provocada no sentido de, precisamos fazer alguma coisa, né? Precisamos lidar com isso.
Igualmente, quando a gente ia, por exemplo, dar entrevista para algum veículo de comunicação, o pessoal, mas quantos suicídios tiveram, mas quantas tentativas? E a gente não sabia, aí tem que entrar em contato com as instituições, aí faz o pedido, mas o pedido vai para o outro departamento, vai para o outro departamento, que se perde ou volta com uma lista só. A gente falou, bom, a gente precisa começar. E aí um dia eu pensei, por que a gente não começa a fazer um banco de dados com essas informações que a gente está recebendo? Óbvio que é um levantamento informal, não é o dado institucional, mas assim a gente vai começar a criar um banco de dados com variáveis que a gente acha que é importante que exista, para entender o suicídio. São variáveis que a gente já aprendeu nas pesquisas anteriores que são importantes. E aí a gente começou a fazer isso, e começou com uma planilha do Excel que estava no meu Google Drive. E aí o trabalho foi crescendo, as redes foram se fortalecendo, o trabalho começou a ficar mais conhecido em outros estados, e aí policiais de outros estados passaram a contribuir, até que o ano passado a gente publicou o primeiro boletim com base nesse levantamento que passamos a fazer dos casos acontecidos em todo o Brasil. O que isso ensinou para a gente? Ensinou muita coisa, ainda está ensinando. Uma delas, queria trazer um exemplo muito importante aqui, que são os casos de homicídio seguido de suicídio. A gente começou a ver, quando a gente olhava para as ocorrências, que uma parte muito importante das ocorrências de suicídio que envolviam policiais eram ocorrências que envolviam também homicídio seguido de suicídio, feminicídio seguido de suicídio, especialmente que envolviam relações conjugais ou relações entre homem e mulher. E isso aponta uma questão muito importante para a gente, que então, se a gente vai falar em prevenção ao suicídio nas instituições, a gente tem que entender que a gente está falando de fenômenos diferentes, de mais de um fenômeno. E isso tudo a gente só foi aprendendo quando a gente foi olhando para o dado. E quanto melhor for a qualidade dos dados que a gente puder olhar, melhor vão ser as estratégias que a gente pode fazer. Mais personalizadas para aquela instituição, que levem em consideração quem é o perfil desse policial que está adoecendo na instituição, o que tem de comum na instituição de São Paulo com o Rio, o que tem que não é comum. Isso tudo a gente só descobre com pesquisa. Então, a gente termina essa parte das recomendações para as instituições, que defendendo a importância de que a cultura do dado venha para dentro das instituições. É óbvio que nós, como pesquisadores, a gente vai estar sempre interessado em pensar junto, em formular política pública e em fazer outras pesquisas, em aprofundar dados, mas muitas vezes a gente gasta tanto tempo criando dados que se a gente não precisasse fazer esse trabalho todo, a gente já podia começar a fazer trabalhos que a gente tem que voltar muitas etapas para conseguir desenhar alguma coisa. Bom, acho que muito bom, Fernanda. E aí, gente, a gente ainda está construindo, né? A gente não terminou esse trabalho. Eu acho que agora que está mostrando, né, Fernanda, que o trabalho está dando certo. Hoje nós já temos 2 pesquisadoras, aliás, 3 pesquisadoras que são voluntárias, né? A Paula Napoleão, que está aqui presente também, que é nossa colaboradora, né? A Mariana Fontes, são 2 Fontes também está aqui, de Fontes também está aqui, é uma colaboradora, são pessoas que foram agregando qualidade ao trabalho. A Natália, também do Rio Grande do Sul, nós temos pesquisador do Rio Grande do Sul que trabalha com a gente graças às tecnologias, mas assim, esse boletim hoje, ele tomou uma proporção, e vocês vão ver, já estou fazendo propaganda, nós vamos estar em breve divulgando o primeiro volume, com atualização dos dados de 2018, né, 2019, né, e nós temos uma novidade, nós conseguimos produzir, através da análise das narrativas, que foram trazidas pelos próprios colaboradores. Os colaboradores são de segurança pública. Quem quiser aqui, por favor, se voluntarie.
para colaborar conosco, mandando as informações informais. Não se trata de dado oficial, porque o dado oficial, a nossa proposta é que a instituição nos procure, né, através da coordenadora Meire Ferreira, para receber a nossa equipe para ser treinado. Isso é um projeto que a gente está levando para a Senasp, para que a gente consiga treinar policiais que queiram construir seu próprio boletim e organizar o dado. Quais são os dados? Nós chamamos de notificação de mortes violentas intencionais e tentativa de suicídio, para que possam formular suas ações com base em dados construído pela própria instituição. Então, gente, é fundamental que a gente possa continuar essa parceria aí com as instituições policiais, com as instituições de segurança pública como um todo. A gente sempre fala policiais porque nós começamos pela polícia militar. Agora nós já estamos namorando a polícia civil. Estamos ainda no namoro, né, Meire? Aqui do Rio. Mas se outras instituições do Brasil tiverem interesse, nós estamos abertos, mas lembrando que o nosso objetivo não é dar visibilidade ao sofrimento de forma leviana, mas simplesmente treinar o profissional que venha do sistema penitenciário, o profissional que venha das guardas municipais, o profissional que venha do corpo de bombeiro, o profissional que venha da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e seja qual for a organização de segurança pública, que ele possa ter um banco de dados para que produzam seus próprios textos, seus próprios relatórios de pesquisa para fazer o seu trabalho. Se não querem produzir artigos, vem produzir artigo conosco, venha ser um pesquisador, né, conosco, para a gente poder, um pesquisador regional. Por isso que a gente cria cursos, cria essas lives para nos aproximar de vocês. Então, a gente finaliza a nossa comunicação e passa agora, né, para as falas de vocês. Eu vou ler aqui no chat, quem quiser, eu prefiro dar a oportunidade para que vocês falem, né? E, ai meu Deus, eu não estou conseguindo botar menor. Ô, Senhor, é difícil, gente. É uma novela. Eu quero ler as mensagens dos amigos aqui e depois passar a palavra para eles. A gente quer agradecer a todos os que estão aqui presentes, da Segurança Pública do Ceará, professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, Alessander, a TEDMA, que também colaborou, dizendo que a Rede AD está temporariamente suspensa, que pena. O Leandro, que é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, um abraço para os mineiros, e quem sabe um dia a sua instituição vai aí abrir para a gente estudar, porque a gente quer estudar a sua instituição também, e colaborar com vocês nas ações. Nós temos também estudante, muito, muito feliz de ver estudante de Rejane, estudante da UFRJ, né? Olha, Rejane, o nome do grupo de mães familiares Grupo de Mães e Viúvas de Policiais Vítimas de Mortes Violentas. Eu não sei se esse grupo existe mais, porque ele foi, na época, organizado por conta do grupo, do departamento pessoal, que criou para poder dar como é que se diz? Dar um apoio, uma colaboração aí às mães, através do grupo de apoio aos familiares e amigos de policiais vitimizados. Então, assim, eu não sei se ainda existe, mas vale a pena conferir, tá? Também agradecemos a Meire, já vou dar a palavra a você, viu, Meire? A presença da nossa coordenadora de Segurança Pública e Saúde do Trabalhador, do IPS, que é a Meire, e também é policial civil do Rio de Janeiro. Graziele, que também contribui, trazendo a sua experiência, a sua percepção sobre
que os policiais não contam sobre o seu dia a dia com a família, isso nós já aprendemos, né? Agradecemos também ao Sérgio Alexandre, que fala sobre o quanto o estresse ocupacional afeta a vida pessoal e profissional. Eu só não entendi, Katsa, que dissertação é essa que você quer ler? Descreve aqui para a gente, por favor, porque eu falei várias coisas e eu posso não me lembrar. O Leandro também fala que os policiais preferem manter as suas vidas longe de casa, a gente entende, mas para os estudos isso é complicado, por isso que a gente espera fazer um estudo de história de vida com um grupo menor, para que a gente possa ganhar confiança e mapear a história de vida dessas pessoas. O diálogo é sempre importante. Eu acho que esses 18 mil policiais que quiseram participar da pesquisa da Senasp só é um indicador disso, que as instituições policiais precisam criar espaços de diálogo, né, dentro das suas instituições. Outra coisa também que eu acho importante citar aqui foi a carga psicológica que foi trazida pelo Marlon, né, que potencializa a saúde mental. Tudo isso já foi estudado, a gente sabe de todas essas iniciativas, né, mas de todos esses fatores. Agora a pergunta é: como é que a gente previne? Como é que a gente pode fazer para mudar uma cultura organizacional onde a saúde mental possa fazer parte da segurança pública? Eu abro com essa pergunta, já agradecendo a todos os outros que já deixaram aqui sua contribuição, mas por questão de tempo eu vou abrir para vocês falarem. E abro com essa pergunta: diante de tudo que nós já estudamos e que ainda vamos aprender mais, como é que a gente pode fazer esse trabalho, né? O que vocês observam desse trabalho que a gente está tentando fazer para poder, trabalho de estudo, né? Para poder conciliar com as ações de prevenção de adoecimento psíquico e, consideravelmente, as ações como se diz? De prevenção de suicídio. Meire, quer falar um pouquinho? Está aberto para o debate, tá, gente? Deise, eu vou falar então um pouquinho aqui, agradeço aí a oportunidade, dou boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Deise e a Fernanda por compartilhar conosco essa experiência que certamente deixou todos nós assim muito confiantes, né, de dar os próximos passos aí, cada um nas suas instituições. Essa experiência nos traz também a segurança de que é possível propor nas nossas instituições esse tipo de pesquisa, né? O que antes era um tabu, hoje falar sobre o tema é justamente pensar na prevenção e na valorização da vida dos agentes de segurança pública, né? Então, como estamos dotados de conhecimento e de vontade de fazer diferente, para que essa cultura institucional possa melhorar nesse sentido de valorizar a vida desses agentes, a gente tem essa oportunidade, através das nossas amigas, de poder ter esse impulso, né? E sobre isso tudo, além de parabenizar vocês aí por esse aprendizado, mas também de chamar a atenção como é importante da parceria com as instituições de pesquisa, né? O fato das instituições já terem o desejo de propor uma pesquisa interna já é uma mudança nessa cultura, né? Mas também ter o cuidado de poder levar o assunto também para parceiros pesquisadores, porque precisa ter conhecimento, né, de como abordar o tema com famílias, né, com policiais, saber chegar exatamente para poder falar de um tema tão sensível, né? Então, eu acho importante sinalizar isso para as instituições, né, Deise? Com certeza. Gente, por gentileza, o microfone, senão a gente não consegue ouvir a todos. Às vezes a gente se distrai, senão eu posso apertar aqui o mute, mas eu acho muito indelicado de eu desligar, deixar as pessoas mudas, né? Pelo amor de Deus. Vamos, então, você tem toda a razão, Meire, e eu quero já aproveitar aqui para
agradecer a presença de profissionais também da academia que eu digo da universidade, né? A professora Shirley, professora do mestrado profissional de segurança pública e cidadania. Eu vi também uma professora Ludmila, da UF. É muito importante a gente também ter colegas aqui da universidade participando, porque uma das coisas que a gente viu... November Whisky Índia, 7937. November Whisky Leandro, você está em uma operação... Deise, acho que você precisa desligar o microfone dele, que acho que ele está numa operação e se distraiu. Eu vou ter que multar todo mundo. Vocês me desculpem. Índia, November. Eu vou abrindo, tá? Porque senão a pessoa se empolga e a gente não consegue controlar. Mas, assim, eu quero agradecer muito a presença desses colegas da universidade, que também estão conosco. Saber Shirley, professora lá da UEM, a Universidade Estadual de Minas Gerais, né? É muito legal, porque a gente vê que a gente pode traçar parcerias também com vocês para poder estudar Minas Gerais. Mas, olha, vocês estão muito calados. Agora é hora de vocês falarem. Quem gostaria de falar, por favor, é só fazer um sinalzinho que a gente... Deise, você pode pedir para as pessoas levantarem a mão. Que aí como é que faz isso? Do lado dos nomes, vocês devem estar vendo aqui embaixo uma mãozinha, ou se vocês colocarem em participantes, tem aqui, para quem está em inglês é raise hands, e para quem está em português deve ser levantar a mão. Olha lá, a Cília já levantou, e aí, conforme as pessoas forem levantando, a gente vai ter uma lista de inscritos. A Cília levantou. E como é que eu faço para tirar a mudez da Cília? Cadê ela? Que eu não estou achando ela aqui. Agora, boa noite. Tudo ela bem? Mesma pode. Obrigada. Cadê você, Cília? Eu posso te ver, Cília? Uma alegria falar com vocês. Eu sou... pera lá. Vamos lá. Por favor, né? Sou professora... Já está aparecendo, não? Não, agora eu estou vendo. Pode falar, Chico. Eu sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? A gente começou um mestrado no semestre passado, em agosto do ano passado. Nosso mestrado é em Segurança Pública e Cidadania. Muito bom. E aí eu tive contato com a pesquisa de vocês, quero agradecer, dizer a vocês que eu trabalhei com a disciplina Saúde Mental e Trabalho, e foi uma demanda dos meus alunos, vários deles da Polícia Militar, que a gente estudasse o livro de vocês. Então, a gente estudou boa parte do livro de vocês, né? Temos alunos que já fizeram o curso com vocês agora, recentemente, parece que em maio, e eu estou prevista de fazer em julho. Então, eu só tenho agradecimentos, eu acho que a gente começa uma parceria. Quero me colocar à disposição de vocês, né? A gente tem aqui alguns Manda um e-mail para a gente. Eu botei aqui do lado, tá? Eu botei aqui do chat. Vou mandar. Fernanda, por gentileza, coloca aí para eles que estão... Vê no chat, responde o chat aí para mim, por favor, enquanto eu vou coordenando aqui. Olha, Shirley, é um prazer. Tá ótimo. A gente... a nossa ideia é essa, fazer esse tipo de live para dizer que a gente está trabalhando, que a gente existe, né? Como foi dito aqui, no Rio de Janeiro tem muito pouca coisa voltada na área de segurança pública e psicologia. No Rio de Janeiro e muitos outros lugares, Manuela, entendeu? Olha, o IP Stedman tem sim um newsletter que a gente manda, é só você mandar um e-mail para ipsbrasil, Fernanda, anota, por favor, ipsbrasil.com.br, ou se não, o e-mail da comunicação, Fernanda, que aí é mais fácil o IPS da comunicação, ou o e-mail da comunicação, que é comunicação@ipsbrasil.com.br, e pedir para fazer parte da mala direta. E aí vocês vão ficar recebendo o tempo todo informações. Obrigada, viu, Shirley? Deixa eu me despedir de vocês, tá? Porque tem muitas outras pessoas. Muito obrigada pela atenção. Nada. E olha, o nosso próximo curso de Segurança Pública e Saúde Mental é dia 20 de julho, tá? E a gente daqui a pouco eu vai estarei falar na isso. turma.
Mas antes de a gente falar dos nossos cursos, alguém mais gostaria de falar da sua pesquisa, do seu trabalho? Com licença. Fica à vontade. Obrigada, Deise. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada a vocês. Fernanda, a pessoa está perguntando como se inscrever no curso. Você pode pegar o link lá do... Já mandei aqui. Tá, que a Fernanda mandou, tá? Alguém mais, gente, quer contar para a gente como é que estuda? Tem alguém aqui que está estudando esse tema? Estou curiosa. A gente quer saber de vocês. Ou vocês querem que a gente encerre? Tedma. Cadê Tedma? Onde está você, Tedma? Pode tirar o seu fone, Tedma. Olá, tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem? A Tedma é um rapaz. Eu tô crente que é uma jovem. Desculpa. Não, tudo bem. Tedma é a abreviação de Ted Manassés. Ótimo. Conta aí pra gente, Tedma. Eu sou policial militar também, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Olha, Rio Grande do Norte! Que coisa boa! E aí, saúde aos demais colegas. Agradeço demais a intenção de tratar desse tema, que é um tema muito relevante, mas muito pouco explorado por nós, né? Inclusive, como foi apresentado ao longo da discussão. Pois é, ainda. E, além disso, também trabalho, estudo na universidade a respeito das questões sobre violência, né? E a gente tem o NEV e o IPS como referências, né? A gente agradece o estudo de vocês, né? O material que vocês produzem realmente para a gente é muito relevante. Então já se candidata, viu, Tedma, para ser um colaborador do grupo de notificação, igual a Raí. A Raí entrou e lá está nos ajudando. É só dizer, eu quero ser um colaborador. Aí é o lobby que eu estou fazendo agora, tá, gente? Porque é importantíssimo. Enquanto a gente não puder contar com os dados oficiais, a gente precisa contar com vocês. Porque esse dado vai voltar para a instituição, não vai ficar para a gente devolve para a sociedade. Então, quem puder, colabore conosco, ainda mais você que é do Rio Grande do Sul, ou do Norte. Do Norte, é. Olha que maravilha! Vamos lá, gente. Cadê o pessoal do Rio Grande do Sul também para colaborar? Martim tá aí, que eu sei. Fala, Fernanda. Só para acrescentar uma questão, é que esse trabalho que a gente faz de notificação, a gente preserva o anonimato das pessoas, a gente preserva todas as informações que possam identificar a pessoa, tá? Porque a gente sabe que as notificações circulam nos grupos de WhatsApp de muitas das instituições, mas quando a gente recebe essa informação, a gente tem um cuidado muito grande com nome, com foto, com vídeo, com qualquer coisa que identifique essas pessoas. Nosso objetivo não é identificar ninguém, não é expor ninguém, é unicamente por fins de pesquisa. Para esclarecer. Maravilha. Fernanda Tedma, muito obrigada pela sua colaboração e espero que você esteja mais conosco aí nas atividades do IPS, tá bom? Estaremos sim. Fica de olho aí na nossa página. Nós vamos estar lançando o site do IPS, que é IPS Brasil, como é que é? ipsbrasil.com.br, sexta-feira, tá, gente? Lá tem muitas novidades que eu acho que vai ser muito bom para todos nós poder interagir. E para quem não faz pesquisa, também tem trabalhos que não estão relacionados à pesquisa. Nós agora trabalhamos com estudo, pesquisa e ação. Então, nosso objetivo é também ajudar as instituições a construírem suas ações. Por isso que o estudo é relevante, focado para a ação. 2 pessoas levantaram as mãos. Quem são essas pessoas? Podem tirar o microfone a primeira? Quem é? Sou Yolanda. Cadê? Tá me vendo? A Yolanda? Sim. Oi, Yolanda, como é? De onde você é, Yolanda? Eu sou de Sergipe. Eu trabalho na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. Seja bem-vindo. Na coordenação de um setor de apoio psicossocial dos policiais, e essa temática é de extrema importância para o nosso trabalho, e é enriquecedor. Nós estamos agora, nesse momento, reelaborando o projeto de funcionalidade desse serviço, que vai envolver as questões de pesquisa.
né? E a pesquisa nessa área do suicídio, ela é muito importante, porque é a forma que temos de implementar ações de prevenção em saúde, e é um tema muito recorrente no nosso trabalho, né? A atenção psicossocial no processo de abordagem dos atendimentos, a ideação suicida, ela é frequentemente trazida. E não só a ideação suicida, mas algumas tentativas de suicídio e alguns casos de suicídios que já ocorreram na instituição como um todo, porque nós trabalhamos com a Polícia Civil, a Polícia Técnica, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Então, deixa seu contato. Qualquer coisa, se você quiser propor parceria conosco, por favor, Meire, coloca seu e-mail institucional para que a Yolanda... e-mail e telefone. Viu, Yolanda? Para que você possa trocar conosco, a gente saber quais ações que vocês estão fazendo, porque nós também divulgamos na nossa página as ações que são boas práticas. A gente só escuta na segurança pública coisa ruim. E nosso objetivo é também mostrar as coisas boas, que tem muita coisa boa. E uma das coisas que eu aprendi é que tem muita gente, não estou puxando o saco de vocês não, tá? Mas é que tem muita gente boa, de qualidade nessas instituições. E que a gente precisa dar visibilidade. E essa é uma das tarefas, missões também do IPS, tá? Obrigada, Yolanda. Nós temos uma equipe de assistente social e psicólogos que trabalham, e vamos entrar em contato com vocês, sim, que queremos criar parcerias, é de extrema importância. Muito obrigada. Obrigada, Yolanda. Desculpe te cortar, mas é causa do tempo. Edivaldo pediu para a palavra. Pode falar, Edivaldo? Não tira a foto, não, quero ver você. De onde você é, Edivaldo? Você está sem som, você precisa abrir o seu som. Ativa seu som. Agora. Isso. Foi. Boa noite. Boa noite, Edivaldo. Sergipe, Polícia Militar de Sergipe. Olha só, tem gente... Isso que é uma maravilha, esse como é que é o nome? Desse Zoom, né, gente? Que a gente tem gente de tudo quanto é lugar. Olha só, quando é que eu ia ter essa oportunidade? Olha, Rose, querida. Fala, Edivaldo, fala para nós. Vocês estão fazendo alguma coisa... É uma oportunidade... Vocês estão fazendo algum trabalho nessa área de saúde mental na sua instituição? Olha, na verdade, a Polícia Militar daqui de Sergipe, ela tinha um trabalho voltado para essa área, que era o NAPS, né? Mas por um bom tempo esse trabalho ficou desativado, né? E no momento não sei como é que anda esse serviço, entendeu? Mas assim, em termos de minha participação nessa grande oportunidade, é dizer para todos os participantes aí que nós, como policiais militares, sofremos bastante, entendeu? Não só internamente, mas externamente. Porque internamente nós temos as dificuldades com os nossos pares, nossos superiores, que muitas vezes não visam um lado humano do policial, né? Isso, eu chamo muitas vezes que o policial não é um ser humano capaz de ter suas emoções e assim, voltar-se também para esse homem e saber que ele pode dar uma contribuição maior, né? Porque trabalhar sob estresse intenso é muito complicado. E essa é a realidade do policial que vive na rua. Estresse intenso. Parabéns a vocês pela iniciativa e que esse trabalho consiga chegar de ponta a ponta ao nosso país, para que a gente também aqui de Sergipe, né, um estado pequeno, distante, e que a gente possa também ser abrilhantado com esse serviço de vocês aí, esse trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Edivaldo, por compartilhar a sua narrativa, a sua experiência, e eu já te convido para ser um colaborador do grupo de notificação de mortes intencionais e tentativa de suicídio. Porque eu falo sempre isso, gente, porque é sério. Nós começamos com 3 ou 4 pessoas. Hoje nós somos mais de 20 profissionais de segurança pública. Imagine se nós tivéssemos esse pessoal todo, um de cada estado. Nós teríamos informações do Brasil inteiro. Então, por isso, e nós vamos estar organizando esses dados para vocês, para que vocês possam aprender a demonstrar, porque não adianta só, com todo respeito, Edivaldo,
dizer que vocês sofrem, a gente já sabe. Tem que mostrar. Mas para mostrar, tem que mostrar com pesquisa. Porque é isso que dá relevância. Porque senão o teu líder vai achar, com todo respeito, que eu vou usar um termo aqui, que é mimimi de policial. E não tem nada de mimimi, tem muito sofrimento. Então, assim, eu convido você para nos ajudar a construir essa rede. Porque sozinhos nós não temos como fazer. Nós precisamos de todos vocês juntos, tá? A gente agradece o comentário também da Fátima Cristina, que é a nossa colaboradora psicóloga, ela é coordenadora do trabalho de serviço de acolhimento psicossocial, que nós desenvolvemos para atender as pessoas na pandemia, e é um serviço gratuito e que tem dado tão certo que agora nós pensamos em estender isso um pouco mais, e só com voluntários, né? A gente tem visto, né, Fátima, que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, como ela colocou aqui, se você conhece as demandas, nós conseguimos traçar as estratégias. Você queria falar um pouquinho, Fátima, para a gente? O som, o microfone. Obrigada. Desculpa. Eu estou até aqui emocionada, né? Que bom, gente do Brasil todo, nessa intenção, né, de mostrar, não é só mostrar o sofrimento, mas é a partir do momento que vocês aí na pesquisa estudam e comprovam isso, a gente tem como criar estratégias de prevenção e de capacidade de fortalecer essas organizações, essas instituições, para poder lidar com o fazer deles, né? Com Isso certeza. É muito importante. A gente agradece, Fátima, pela sua colaboração. A gente já fala, deixa eu fazer uma propaganda rapidinha aqui já do curso da Fátima, de desastre, comportamento suicida, começando sexta-feira, para a galera que gosta, que atua na intervenção dos desastres. E aí é corpo de bombeiro, é segurança pública, é psicólogo, todo mundo está convidado. É só entrar no site do GEPESP, que ainda nós estamos usando o site do GEPESP. A Fernanda já botou as informações, que vocês vão ter todos os dados lá. Fiquem atentos, porque é um curso, né, Fátima, que tem objetivo de quê, Fátima? Fala aí pra gente. Então, esse curso tem o objetivo principal, né, de poder mostrar que em situações de crise, em situações de desastres, e aí a gente tem que definir isso, tem que contextualizar isso, há um número muito significativo de comportamentos que a gente pode dizer comportamento suicida. E esse público que você se referiu, na verdade, é um nível de vítimas, de afetados, que é o pessoal do Corpo de Bombeiros, da polícia, da saúde, segurança pública, de uma forma geral, da saúde, e são todos envolvidos e acabam sendo vítimas, né? Acabam sendo afetados indiretamente, exatamente. Né, e como isso afeta direta e indiretamente esse pessoal que trabalha. Então, é um tema assim, bastante provocativo, no sentido que você está mostrando que é o desastre de uma forma geral, e estamos vivendo nesse momento, nessa pandemia, e os comportamentos que nós identificamos como sendo comportamentos de risco, e como a gente precisa estar atento a isso. Obrigada, Fátima, pela sua colaboração e pela sua presença. A gente tem muitos colaboradores aqui, gente, a gente trabalha em rede. A gente tem aqui, olha, duas colegas que também, a nossa querida professora Rose, ela é responsável por ter aberto as portas do BOP para a gente, olha só. E ela não era nem policial, ela só era professora, pedagoga do BOP do Rio de Janeiro. Mas com o jeitinho especial dela de ser, ela conseguiu convencer comandantes, recomandantes, todos os níveis, para dar uma palavrinha com a gente. E aí a gente entrou, a gente faz a festa, né?
Então, Rose, fala com a gente. Boa noite, Rose. Boa noite, Maria Fernanda, que é sua filha. As duas hoje estão trabalhando com a gente no serviço de acolhimento psicossocial para atender as pessoas na pandemia. O telefone, Fátima, se puder botar o telefone aqui no chat, por favor, para que qualquer pessoa que tiver em sofrimento psíquico, que quiser falar um pouquinho, ou seja, tiver com depressão, ansiedade, não está se sentindo bem, quiser falar das suas emoções nesse período que tem mudado muito a nossa vida, por favor, ligue para este número que a Fátima, por favor, Fátima, bota no chat aqui para a gente, para que vocês divulguem esse serviço, que é importante para a gente também, para o nosso trabalho. Por favor, professora Rose, pode nos dar a honra de ouvi-la? Obrigada pela presença. Boa noite, Deise, que honra, que satisfação, Fernanda, a gente vê essa história, né? Vendo o formato, todos os entes federativos, de certa forma, presentes. É com muito orgulho, assim, uma crença muito grande que esse tema é um tema que vai fazer tremer o Brasil, porque precisa, é necessário. É necessário, e o IPS tem esse encorajamento. Eu trilhei um pouquinho dessa caminhada e assim, tenho muita honra de fazer parte desse grupo. A minha filha agora está comigo também, então a gente fica mais feliz ainda, né? E Deise, agradeço muito. Fernandinha! Vocês já viram que isso aqui é um grupo de tietagem, né? O grupo de estudo virou bagunça, agora é só beijinho, beijinho, beijinho. Mas a gente não faz nada sem amor, tá? Sem amor, a gente não faz nada, inclusive pesquisa. Então, respondendo a pergunta da Emanuele, Emanuela Eugênio, você que é da UF, Emanuela, você pode se identificar, por favor, Emanuela? Se você quiser, claro. Ela perguntou se nós aceitamos voluntários, psicólogos voluntários. Nós temos vários projetos em andamento, inclusive um deles é o projeto Escola que Previne. Sim, nós já aceitamos voluntários, mas todo voluntário precisa passar por uma capacitação. E essa capacitação é redirecionada para as ações que o IPS desenvolve. Tá, Fer? Então, assim, quem tiver interesse de saber mais sobre isso, se for na área de psicologia, pode escrever aí para a Fátima, que é a coordenadora, uma das coordenadoras do projeto do Serviço Psicossocial. Fátima também futuramente vai estar coordenando um grupo de estudo sobre desastre e comportamento suicida. Mas temos no programa Escola que Previne, que é um programa que desenvolve jovens a serem multiplicadores. Nós não só trabalhamos com segurança pública, mas também com juventude, que foi uma necessidade que foi trazida por conta de um interesse acadêmico da minha parte, mas só existiu interesse acadêmico, gente, porque os jovens, depois que nós criamos o GEPESP, começaram a escrever para a gente perguntando como se matar. E aí a gente viu que era preciso entender como pode. A gente cria um grupo de estudo e pesquisa sobre suicídio e os jovens começam a escrever no nosso Facebook se nós ensinávamos formas mais rápidas de se matar e não sofrer. Foi aí que eu fui estudar. Como eu sou da área de violência, e eu sei, nas literaturas internacionais, sobre exposição à situação de crime, aumenta a vulnerabilidade, transtorno de estresse pós-traumático em pessoas vítimas de violências, até mesmo indiretamente. Então, nós fomos estudar áreas mais violentas. E fomos para Duque de Caxias e fizemos uma pesquisa. Estamos escrevendo um livro sobre quem é o adolescente que sofre. Esse é o próximo produto que nós vamos lançar o ano que vem, mas já temos o programa Escola que Previne, que também está no nosso site. Então, vocês veem que a gente vai entrando em todos os campos. Onde tem necessidade, tem sofrimento, precisamos estudar. Damares levantou a mão, por favor, pode falar? Boa noite, Deise, boa noite a todos. Eu sou da Polícia de São Paulo.
uma alegria ver essa discussão no Brasil todo, né? Porque é importantíssimo essa proximidade acadêmica com as organizações policiais. Vocês me ouvem? Sim, pode, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Inclusive, a gente tem essa preocupação de estudar. Eu estou no mestrado profissional estudando o desenvolvimento da saúde física para fortalecimento da resiliência, como medida protetiva a violências autoinfligidas, né? Conversei com a Alexandra, né, que está aí com vocês, com o Coronel Edir, e é bastante importante isso. Inclusive, as polícias têm se aproximado, né, da área acadêmica. Esse ano a gente teve a inclusão aí das ciências policiais no rol de área de conhecimento, né, do MEC, então eu acho que a gente só tem a evoluir. Aqui em São Paulo a gente tem essa preocupação, né, vocês conhecem os programas que tem aqui no CAPES, né, mas a gente também está super aberta a parcerias e cada vez mais o conhecimento científico ele vai lastrear as medidas mais adequadas, né, nas instituições. Então, isso que a gente procura e está à disposição também. Obrigada. Obrigada, Damares. A professora Fernanda Damares está em São Paulo, né? Ela está no NEVE, e é nossa pesquisadora colaboradora. Então, qualquer interesse de parceria, por favor, Fernanda, coloca seu e-mail institucional, escreva para a gente, tá? Porque para nós é uma oportunidade de aprender. Há muito tempo, até porque a sua instituição foi que me motivou a começar essa brincadeira. E olha onde eu fui parar, né? Então, assim, para a gente é uma honra poder continuar trabalhando com vocês. Já tive vários contatos, seja com o Coronel Motoca, seja com o Coronel Olavo e outros mais aí da Polícia Militar de São Paulo. Então, assim, nós estamos abertos. Meus amigos, pelo horário, alguém mais gostaria de levantar a mãozinha, falar do seu trabalho, falar da sua motivação, falar? Alguém mais? Yolanda quer falar de novo, Yolanda? Yolanda Aragão vai falar? Ou já... Não, essa daqui ficou ainda levantada, Deise. Esqueceu de tirar a mãozinha dela. É porque só você que pode fazer isso, eu não posso. Alguém mais? Os homens não vão falar? Tirando o Tedman, os homens são tão silenciosos que não vai contar nada pra gente? Mariana, quer falar, Mariana? Ativei o meu som. Sim, boa noite a todos. Eu me chamo Mariana, eu sou pesquisadora colaboradora do IPES. E eu queria falar apenas para convidar o pessoal para conhecer a nossa biblioteca digital, no site que vai ser lançado agora sexta-feira. Nós temos algumas áreas e assuntos específicos onde vocês podem achar artigos, dissertações, vários formatos de produção acadêmica. Então, existem pastas de mortes violentas, a saúde do trabalhador, saúde mental e grupo de risco, segurança pública, suicídio entre profissionais de segurança pública e suicídio em geral na população. Então, eu convido a todos a olharem, a mexerem um pouquinho lá no nosso site, principalmente nessa abazinha de biblioteca digital, porque tem muita coisa interessante, tem muita produção bacana, e como tem bastante gente aqui interessado, né, e que produz academicamente sobre esses assuntos, eu acho interessante convidá-los. Obrigada, Mariana, pela sua colaboração aqui conosco. Lembrando, a gente ia ter até esquecido da biblioteca, e a biblioteca é parte do Laboratório de Saúde Mental e Violência do IPES. Tá? Então, mais uma oportunidade, e o acesso é gratuito. Nós não cobramos por isso. Nós só vendemos esse livrinho para colaborar com a obra, com a causa. Então, divulgue o nosso trabalho, porque é uma forma de manter o nosso trabalho seguido. Mais alguém mais? Obrigada, Mariana. Alguém mais gostaria de falar? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Daniel, finalmente um rapaz. Vamos lá, Daniel, conta aí pra gente.
Daniel, o microfone tem que desligar, ou tem que ligar. Daniel, o microfone. Tem como escrever para ele, Fernanda? Que é para ele Daniel, aqui embaixo, ó, tem um... Você pode clicar e você mesmo pode abrir. E eu lá sei fazer isso? Ah, meu Deus. Ah, eu posso desmudá-lo? Pode. Ah, entendi. Então, vamos lá. Daniel, você pode falar... Peraí, cadê? Clica em participantes, aqui embaixo. É muito difícil isso para mim. Gente, por favor, um pouquinho de paciência. Ele falou... Não, peraí. Não. Ô, Daniel, se desnude. Fale aí, meu filho, porque eu sou... Daisy, olha só. Você tá vendo onde a mãozinha dele tá levantada? Sei. Do lado tem um microfone riscado. Clica nele. Clica nesse microfone. Eu teclei, mas não acontece nada. Ah, então ele ele tá continua com o microfone mudo. lá na casa Eu acho dele. que ele está no outro mundo. Ele se desligou. Meu querido, o microfone, ó, hello, não dá para falar. Eu não consigo. Não consigo. Bom. Bem, alguém mais, gente? Desculpa, Daniel, mas só que o seu microfone você não desativou e eu também não consigo. Tedman, pode falar. Eu vou só pedir a colaboração também dos pesquisadores. Na minha proposta de mestrado, eu estou estudando os impactos do Covid nos padrões de policiamento, enfim, nas polícias de maneira geral, né? Legal. E certamente também tem impacto, né, na questão psicológica dos policiais, como é que eles... que mudanças, né, o tratar com a questão do Covid implementou na rotina deles. Eu pretendo estudar uma parte, numa parte, né, da nossa pesquisa, esse tema. E aí, pedir para os colegas colocarem ao lado os e-mails, que aí a gente, no final, tem um arquivo, né, e consegue se comunicar, enfim, facilitar essa comunicação também com os colegas para uma boa ideia, só não sei fazer isso. Você sabe fazer? Não, já está correndo aqui do lado. Já está correndo aqui do lado. Manda ver aí, porque eu só sei fazer pesquisa. Isso aqui... Isso aqui eu não sei. Não. Obrigada a você. Gente, querido, nós vamos terminar por causa do nosso horário. Eu queria só compartilhar com vocês aqui, rapidamente, para vocês conhecerem. Ah, meu Deus, cadê o negócio que eu selecionei? Oh, Jesus, eu preparei antes, sumiu. Peraí. O que você precisa dele? Eu queria a imagem do curso de segurança para as pessoas conhecerem. Eu mostro. É que está no site? Está no site. Eu não sei fazer. Olha que eu treinei antes de começar a live, vocês acreditam? Mas ainda bem que a Fernanda está aqui. Não, isso aí é do... Ah, tá, ela vai abrir o site. Olha só, vocês entram aqui, mostra tudo. Ô, Fernanda, você é 10. Esse é o curso de segurança pública no dia 10, 21 e 22, 20 e 24. 10, 21, não, desculpa, 20, 21, 23, 24. O curso dessa semana é o da... Pode clicar aqui, filha, só nesses quadradinhos aqui. É o da Fátima, Desastre, Comportamento e Suicídio, no dia 3, 4, 10 e 11. Tá? E o último curso de julho é o meu, né, que é o de Segurança Pública e Saúde Mental, e temos também para as psicólogas que se interessam pelo... Pode clicar, Fernanda, por favor, no roxinho aqui da Lucélia. Quem gostaria de aprender sobre como falar com as crianças sobre a morte, né? Como lidar com a morte, como lidar com bullying, como lidar com temas de violência autoprovocada com as crianças e adolescentes. Então, esses são os nossos trabalhos para o mês de julho. Todos estão convidados. E nós, mais uma vez, agradecemos. Pode tirar, Fernanda, para eu dar um tchauzinho aqui para a galera. Nós agradecemos pela paciência de estar conosco até agora. Vocês agora estão um pouquinho mais tímidos, mas da próxima vez, por favor, falem mais. Queremos aprender, viu, professor da Academia de Polícia de São Paulo? Eu quero aprender sobre a Academia de Polícia de São Paulo. Quero aprender mais sobre o Nordeste, sobre o Rio Grande do Sul.
é sempre bom, gente. Isso aqui é oportunidade de troca. Não precisem ficar com vergonha, porque aqui ninguém sabe mais um pouquinho que o outro. É só um pouquinho mais de horas de leitura, mas nada que leitura não faça diferença. Mais uma vez, muito obrigada. Fernanda, eu quero te agradecer pela parceria, de estar comigo desde o primeiro momento que a gente resolveu criar o GEPESP. Eu sou muito grata a você por todas as suas ideias, por toda a sua gratidão pelo um trabalho que só faz a diferença na nossa vida, na vida de todas as outras pessoas. Agradecemos a Meire, agradecemos a nossa professora Rose, agradecemos a Fátima, agradecemos a Mariana, a Paula Napoleão, que não falou, também é pesquisadora, que está escondidinha aí, mas não tem problema, na próxima ela fala. Verônica Fernandes também, que eu sei que trabalha que é uma colaboradora do Serviço de Acolhimento Psicossocial, e todos mais. Me perdoem se eu não falei o nome de todos, mas saibam que nós estamos juntos em prol da vida. Muito obrigada. Seja cada um na sua área, mas o importante é a vida.